E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Dimetre Siqueira, professor da Rede Estadual do Estado de Pernambuco, e hoje estou aqui para gravar a resolução do vestibular de Matemática de Medicina 2022.1 da SESMAC, tá? Bem, essa prova foi aplicada no dia 4 de dezembro de 2021, então em relação à data que está sendo gravada aqui, bem próxima, tá? Se você é novo no canal, pessoal, eu peço que você se inscreva aí, ative as notificações e deixe o seu like, ok? Embora seja um canal relativamente novo, a gente sempre vai estar gravando resoluções aí das provas de matemática dos mais diversos vestibulares, além de estar criando playlists sobre dicas rápidas de matemática, ok? Inclusive, se você quiser ver a resolução da prova de matemática de alguma outra prova que não seja essa que a gente vai fazer agora, só é postar nos comentários, combinado? Então vamos começar. Bem, a primeira questão, que é a questão 41, diz o seguinte: em um país europeu, o risco de uma criança desenvolver câncer é de 4 em 2.000. Se existem 15 milhões de crianças no país, quantas dessas desenvolverão o câncer? Bem, do ponto de vista da escrita do enunciado, achei um pouco estranho dizer assim, quantas desenvolverão. Era melhor dizer assim, quantas poderão desenvolver, porque não necessariamente elas desenvolverão, tá? Porque a gente está falando de risco e não de certeza. Mas vamos lá. Essa questão você pode resolver por meio simplesmente de proporção ou de regra de 3. Está dizendo que o seguinte, ó, de cada 2.000 crianças que eu tenho, 4 podem desenvolver câncer. Então, quantas poderão desenvolver câncer em um universo de 15 milhões de crianças? Então, a ideia é exatamente essa, né? Eu posso cortar os 3 zeros de baixo aqui com os 3 zeros de baixo do canto direito e posso, inclusive, simplificar o 4 com 2, tudo por 2. 4 por 2 fica 2 e 2 por 2 fica 1. E agora eu faço meio pelos extremos aqui, ó. X vezes 1 é x e 2 vezes 15.000, 30.000. Então a resposta aqui é a nossa letra A. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem ir postando nos comentários, tá? Durante a resolução aí da nossa prova. Agora a questão 42, que é a segunda da prova, diz o seguinte: a consulta de uma médica vascular dura 25 minutos. Então aqui eu tenho a duração da consulta. Se ela trabalha com consultas 60 horas por semana e goza 7 semanas de férias por ano, de quantas consultas ela participa por ano? E aí diz, admita que o ano tem 52 semanas. Bem, de cara eu já sei que ela não trabalha as 52 semanas, né, pessoal? Ela vai trabalhar 52 semanas menos 7, que são aquelas que ficam de férias, tá? Bem, se a gente fizer 52 menos 7, vão dar 45. Então a gente já sabe que ela trabalha durante 45 semanas do ano, ok? E a gente vai supor que as consultas que ela faz é constante, né? Não muda de semana para semana a quantidade de consultas, tá? Então vamos lá, se ela trabalha 60 horas por semana e cada consulta dura 25 minutos, tem como eu descobrir quantas consultas ela faz por semana, concorda? Eu tenho que dividir. No entanto, as consultas estão em minutos e o tempo de duração por semana está em hora. Então eu tenho que deixar tudo em minuto ou tudo em hora, tá? Geralmente é mais fácil converter de hora para minuto, para evitar ficar com números decimais. Então é o que eu vou fazer. O tempo total é de 60 horas. Então eu vou fazer 60 vezes 60. O que é esse segundo 60? São 60 minutos, ok? E tudo isso eu vou dividir por 25. Deixa eu pegar a linha aqui, fica mais bonitinho, né? Tudo isso aqui eu vou dividir por 25, que são os 25 minutos de cada consulta, ok? Então vamos lá, vamos fazer essa conta aqui. 25, vale salientar que é 5 vezes 5. Então o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso dividir 60 por 5, só por 5. Quanto é que vai dar? 12.
E eu divido o outro 60 também por 5, porque embaixo tem 2 fatores 5 e também vai dar 12. E aí basta que eu faça então 12 vezes 12, que dá 144. Então essa médica, ela faz 144 consultas por semana. Como ela trabalha durante 45 semanas, então basta que a gente faça 144 vezes 45, concorda? Então vamos fazer essa conta aqui, ó. 144 vezes 45. 5 vezes 4, 20. Eu vou dar um zoom aqui, tá? Só para ficar um pouquinho maior. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 4, 20, com 2 que foi 22, vai 2. E 5 vezes 1, 5, com 2, 7, ok? Agora 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 4, 16, com 1 que foi 17, vai 1. 4 vezes 1, 4, com 1 que foi 5. E agora a gente soma tudo. O resultado da soma eu vou colocar aqui ao lado, tá? 0, não tem com quem somar. 6 mais 2 são 8. 7 mais 7 são 14, vai 1. E 5 mais 1 que foi são 6. Então, ó, nessas 45 semanas, ela vai realizar 6.480 consultas, tá? Então, a nossa resposta correta é letra, cadê 6.480? Letra D, concorda? Então, é isso daí. Pessoal, qualquer dúvida, posta nos comentários, tranquilo? Vamos agora para a questão 43. Essa questão diz o seguinte. Vou dar um zoom aqui, tá? Deixa eu só... Aqui, pronto. A fórmula de Jung, que relaciona a dose desinho de um medicamento a ser prescrito a uma criança com sua idade I e com a dose desão prescrita a um adulto, é dada por essa fórmula aqui. A idade I deve ser expressa em anos e estar compreendida entre 1 e 12 anos, até porque é de uma criança, né, pessoal? E as doses desinho e desão expressas em miligramas. Então vamos lá. Se uma criança com 4 anos de idade, está me dando para mim um valor de I, né? Foi prescrito o medicamento analgésico dipirona, cuja dosagem para um adulto é de 500 miligramas, o que é que está me dando aqui? O desão. Qual deve ser a dose adequada para a criança, segundo a fórmula de Jung? Isso é uma questão de nível fácil, né, pessoal? Porque nessa fórmula só existem 3 variáveis, que é desinho, I e desão. E eu já tenho o I e o desão, e quero achar o desinho, então não vai ser difícil, né? Então como é que fica aqui para a gente achar esse desinho, que é o que a gente quer? Só é substituir. A idade é 4, então vai ficar 4 vezes a dose do adulto, que é 500. Note que o 4 já está em anos e o 500 já está em miligramas, então não precisa fazer nenhuma conversão. Tudo isso está dividido por I, que eu sei que é 4, mais 12. Então, quem vai ser Dzinho? 4 vezes 500 dá 2.000, né, pessoal? 2.000 dividido por 16, ok? Bem, aqui a gente pode sair simplificando. Eu vou simplificar logo por 4. Eu sei que dá para simplificar por 4, porque em cima eu tinha multiplicado por 4, né? Então dá para simplificar por 4. 2.000 por 4 vai dar 500, concorda? 5 vezes 4 é 20. E 16 por 4 é 4. Aí agora a gente vai dividir por 4. Dividir por 4 é a mesma coisa que dividir por 2 duas vezes, que 4 é 2 vezes 2. A metade de 500 é 250 e a metade de 250, 125. Então, se um adulto toma 500 miligramas, a criança vai estar tomando 125 miligramas, de acordo com essa fórmula, né? Então, a alternativa correta aqui, letra C. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. A questão 44 diz o seguinte: quando o preço da consulta em uma clínica popular é de R$ 90, são atendidos diariamente 120 pacientes. Uma pesquisa com potenciais pacientes da clínica revelou que, a cada R$ 5,00 de desconto no preço, o número de pacientes diários aumenta em 12. Aí a pergunta é:
qual o valor máximo diário que a clínica poderá arrecadar com as consultas. Pessoal, uma dica. Você está vendo uma questão, falou de valor máximo e valor mínimo. A primeira coisa que você vai desconfiar, além de MMC e MDC, que não faz nenhum sentido aqui, é de função do segundo grau. Por quê? Porque a função do segundo grau tem como gráfico uma parábola, que é como se fosse a letra U, né? Essa letra U pode estar com a abertura para cima, aí eu vou ter um ponto de mínimo, ou pode estar com a abertura para baixo, aí eu vou ter um ponto de máximo, tá? Bem, como é que eu vou construir a função? Porque aqui o difícil é a gente construir a função, né? Existe algo chamado receita, quando a gente está falando de matemática financeira. O que é a receita? Receita é tudo aquilo que eu consigo adquirir, do ponto de vista monetário, com a venda de um produto ou de um serviço. Nesse caso, como é que a gente calcula a receita? Se eu pensar que eu estou vendendo um produto, que é o caso aqui, né? Eu estou vendendo um serviço, não posso pensar que essa consulta é como se fosse um produto que eu estou vendendo. Eu tenho que pegar a quantidade de produtos, nesse caso é a quantidade de consultas, e multiplicar pelo preço, concorda? Não é natural isso, né? Eu sei o preço de uma consulta, multiplico pela quantidade de consultas, isso dá o valor que eu vou ter no final do dia, que é a minha receita, tá? Mas o que é que acontece aqui? Então vamos lá. Como é que vai ficar essa receita? A quantidade garantida de pessoas já aí é de 120. Então eu tenho 120 pessoas garantidas, vezes o preço, que é de R$90. Mas o que é que acontece? Presta atenção nisso que eu vou fazer agora. Esse R$90 a gente sabe que eu vou estar retirando R$5 dele, concorda? Se eu estiver retirando realmente só 5 vezes 1, aí eu vou estar aumentando a quantidade de pessoas em 12, concorda? Deixa eu fazer só assim, eu vou puxar aqui esse 120 um pouquinho mais para trás, tá, pessoal? Então aqui eu vou colocar o 120, né, essa quantidade de pessoas, 120. Aí eu sei que se eu diminuo 5 lá, eu vou aumentar quanto aqui? 12 pessoas, não é isso? Então aqui eu vou aumentar em 12 pessoas. Como lá eu só diminui em 5, então aqui eu vou aumentar em 12, que é 12 vezes 1, porque lá eu diminuí em 5 vezes 1. Só que se lá eu tivesse diminuído em 5 vezes 2, então aqui eu aumentaria em 12 vezes 2. E assim sucessivamente, pessoal. Se lá eu diminuo em 5 vezes 3, aumenta a quantidade de pessoas em 12 vezes 3. E se eu generalizar e estiver diminuindo em 5 vezes x, ou seja, x descontos de R$5 sucessivos, eu vou estar aumentando em x vezes 12 a quantidade de pessoas que vão se consultar. Quando eu fizer esse produto aqui, 120 mais 12x vezes 90 menos 5x, eu vou estar achando a receita em função desse x. O que é o x aqui? É a quantidade de descontos de R$5 que eu estou dando. Então, se eu descubro, por exemplo, que o x vale 2 no final dessa conta, eu estou dizendo que eu vou dar 2 descontos de R$5, ou seja, eu estarei dando R$10 de desconto, tá? Vamos fazer essa multiplicação, vamos fazer essa conta aqui, né? 120 vezes 90, vamos lá. 12 vezes 9, depois eu coloco os zeros, vamos tentar fazer isso de cabeça. 10 vezes 9 dá 90, 2 vezes 9 dá 18. 90 mais 18 dá 108. Então aqui eu vou colocar o 108. Só que aí eu tenho que colocar um zero do 120 e um zero do 90. Então aqui eu tenho 10.800. Agora eu vou fazer 120 vezes menos 5x. Então vai ficar menos 12 vezes 5 dá 60, né? Aí eu coloco mais um zero. Então menos 600x. 12x vezes 90. Bem, vai dar o mesmo que o anterior, só que antes era 120, agora é 12. Então vai dar o mesmo resultado com um zero a menos, concorda? Então mais 1080, só que aqui tem x agora, né? Que é 12x. E 12x vezes menos 5, mais com menos é menos, e 12 vezes 5 é 60. Então aqui a gente tem menos 60x ao quadrado, que é x vezes x. E ver que a nossa função do segundo grau já apareceu, né? Quem vai ser a nossa função r de x? Vai ser menos 60x ao quadrado.
Aí agora vamos para o x aqui, ó. 1080x menos 600x. Bem, se fosse só 1000, se fosse só 1000 e eu tirasse 600, ficaria 400. Como é 1080, tem 80 a mais, então vai ficar 480, que é 80 a mais. Então 480x mais 10.800, ok? Essa função que a gente encontrou aqui é uma função do segundo grau. E essa função do segundo grau, vou descer só mais um pouquinho, tá, pessoal? Essa função do segundo grau, como tem... Lembra que quando a gente tem uma função do segundo grau, a gente pode determinar o valor dos coeficientes A, B e C, né? O coeficiente A aqui, ele vale menos 60, que é esse número que está com x ao quadrado. O coeficiente B vale 480 e o coeficiente C vale 10.800. Lembra, é a mesma coisa da fórmula de Bhaskara, né? Quando você vai pegar os coeficientes A, B e C lá para calcular o delta, é o mesmo raciocínio aqui, tá? Só que como eu estou falando de máximo nessa questão, o máximo de uma função do segundo grau, lembrando que o gráfico é uma parábola, ele é o que a gente chama de vértice. O vértice é um ponto da parábola e o vértice pode ter o x ou o y, tá? Como essa questão está me pedindo o valor máximo, está me pedindo aqui o y do vértice. Mas deixa eu dar uma dica. Quando a questão pede o y do vértice, geralmente é mais fácil você calcular o x. E com o valor do x, você substitui na função, que aí o resultado será o y do vértice, tá? Só que mais interessante do que isso, vê o que eu vou fazer. Primeiro eu vou calcular o x do vértice. Qual é a fórmula do x do vértice? Essa fórmula aqui a gente tem que saber, tá, pessoal? É menos b dividido por 2 vezes a. É uma fórmula muito simples, mas as questões não dão essa fórmula, tá? Bem, o coeficiente b é 480, então vai ficar menos 480 dividido por 2 vezes a, que é menos 60. Ou seja, menos 480 dividido por menos 120. Note que menos com menos é mais. Corta 0 com 0. E 48 por 12 vai ficar 4. Então, achei que 4 é o x do vértice. Lembra, o que é que significa esse 4? O que é que significa x? X é a quantidade de descontos que eu dou. Descontos de R$5. Então, aqui como eu achei que x é 4, eu estou dizendo que eu vou estar dando 4 descontos de R$5. Ou seja, eu vou estar dando R$20 de desconto. Se eu fizer isso, eu vou ter o número máximo de pessoas querendo se consultar. Consequentemente, eu vou descobrir qual é o dinheiro que eu vou conseguir apurar com isso. Tem como achar esse valor de duas maneiras. Eu posso pegar agora esse 4 e substituir na função que eu encontrei. Então, onde tiver x, eu substituo por 4. Note que vai ser uma conta um pouquinho grande. Ou eu posso simplesmente usar os dados iniciais da questão. Lembra, qual era o preço inicial da consulta, sem desconto, sem nada? A consulta ela custava R$90. E quantas pessoas se consultavam nessas condições? 120 pessoas. Mas aí o que é que vai acontecer? Eu vou dar R$20 de desconto, que são 4 vezes o x, concorda? Então a consulta vai passar a custar agora R$70. E quantas pessoas vão se consultar agora? Bem, para cada R$5 são mais 12 pessoas. Como foram 4 vezes isso, né? 4 vezes 5, vão ser 4 vezes 12, que dão 48 pessoas. A mais, né? Já tinha 120. Com mais 48, são 168 pessoas. Então, melhor do que você aqui substituir o 4 naquela função, talvez seja você simplesmente fazer essa conta. Tem 168 pessoas se consultando, pagando R$70. Então, vamos fazer essa conta aqui no canto direito, ó. 168, inclusive eu vou multiplicar só por 7, porque depois se eu colocar o zero no final. 7 vezes 8 vai dar 56, vai 5. 7 vezes 6, 42, mais 5, 47, vai 4. E 7 vezes 1, 7, mais 4, 11. Lembra que era 70, então eu tenho que colocar um zero no final. Ou seja, qual é o valor máximo que eu vou conseguir ter de receita? 11.760, tá? Então a gente vem aqui, ó, nas alternativas, 11.760 é a nossa letra E, ok?
Então esse é o valor máximo que a gente consegue adquirir. Bem, uma crítica que é importante fazer aqui em relação a essa questão é que geralmente o pessoal às vezes pode não ter esse conhecimento aqui de vértice. E aí uma pessoa que tem, né, faz essa conta todinha e encontra que o valor máximo é das alternativas o maior valor. E uma pessoa que talvez não tenha esse conhecimento, como ela leu ali valor máximo, ela pode ser induzida a querer marcar o maior valor, sem ter feito conta, e ela vai acabar acertando também, sem ter nem sequer perdido esse tempo que você perdeu, né, para responder. Então, geralmente isso não vai acontecer. Em provas do Enem, por exemplo, isso não acontece, né? Pergunta qual é o valor máximo, é mais provável que dê o menor deles, não o maior, né? Porque já está dizendo máximo, você é induzido a querer marcar isso, quem não sabe. Então fica só essa crítica aí, tá, pessoal? Mas é isso. Se até aqui essa resolução estiver te ajudando, se você estiver entendendo, eu peço que você deixe o like aí nesse vídeo, compartilhe com seus colegas para que o canal possa crescer, embora seja um canal relativamente novo aí. E compartilha, ativa as notificações e faz seus comentários aí. Se você está gostando da resolução, se você acha que está muito devagar, se está muito rápido, para que a gente possa ir melhorando, tá certo, pessoal? Então vamos continuar. Agora a gente vai para a questão 45, né? A questão 45 diz o seguinte: uma paciente diabética utiliza os medicamentos Jardiance, Glifage e Azucon. Uma caixa de Jardiance junto com 2 de Glifage e uma de Azucon custam R$ 287. E uma caixa de Jardiance junto com 3 de Glifage e 4 de Azucon custam R$ 404. Quanto a paciente pagará por 3 caixas de Jardiance e 5 de Glifage? Bem, pessoal, isso daqui a gente vê que é uma questão de sistema, né? É uma questão onde eu tenho que montar mais de uma equação ao mesmo tempo para tentar resolver. Então vamos primeiro montar essa equação que eu estou grifando de amarelo aqui, ó, que é quando fala que uma caixa de Jardiance junto com 2 de Glifage e uma de Azucon custam 287. Vamos traduzir isso em letras, tá? Bem, uma caixa de Jardiance eu vou chamar naturalmente aqui de J. Então J mais 2 de Glifage 2G mais uma de Azucon, simplesmente eu vou chamar de A. Isso é igual a 207. Ok? Qual é a nossa segunda equação? Vai ser essa que eu vou grifar de vermelho agora. Uma caixa de Jardiance junto com 3 de Glifage e 4 de Azucon custam 404. Vamos traduzir isso em letras. Então, uma de Jardiance, J, mais 3 de Glifage, 3G, mais 4 de Azucon, 4A. Tudo isso igual a R$ 404. Pronto, eu só tenho essas duas equações. E o que é perguntado? É isso que eu vou grifar agora de azul. Quanto o paciente pagará por 3 caixas de Jardiance e 5 de Glifage? Então, o que é que eu quero achar no final das contas? Quanto é 3J mais 5G? É isso que a gente precisa encontrar. Aí você vai dizer, professor, então eu tenho que saber qual é o preço unitário da caixa de Jardiance e o preço unitário da caixa de Glifage. Não necessariamente. É claro que se a gente souber disso, a gente responde. Mas não necessariamente eu preciso saber o valor individual. E assim, pessoal, como essa questão é um sistema onde eu só tenho 2 equações e 3 incógnitas, geralmente nesse tipo de sistema você não vai conseguir achar o valor individual das incógnitas. Você pode achar uma relação entre elas, mas o valor individual é complicado, né? Porque aí eu precisaria de uma outra equação, de uma terceira equação. Mesmo que nessa terceira equação eu tivesse as 3 letras novamente, mas dá para resolver, tá? Mas vê aqui, o que eu estou querendo, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? O que eu estou querendo é Jardiance mais Glifage. Note que no que eu estou querendo encontrar não tem o Azucon, não tem a letra A. Então isso indica o caminho que a gente vai ter que seguir para responder essa questão. Olha para as equações. Eu tenho aquele A de Azucon e eu tenho que excluí-lo com esse 4A de Azucon aqui embaixo. Como é que a gente exclui uma letra em um sistema? Basta fazer com que essas letras fiquem com o mesmo número e sinais opostos. Na equação de cima, o número que está com A é o número 1.
Então, por quanto que eu tenho que multiplicar essa equação de cima para poder cortar com a de baixo? Eu tenho que multiplicar por menos 4. Porque quando eu fizer menos 4 vezes 1, fica menos 4. E vai cortar com 4 de baixo. Agora, quando eu multiplico por menos 4, são todos os termos da equação que vão ser multiplicados por menos 4. Então, vamos lá. Menos 4 vezes j. Vai ficar menos 4j. Menos 4 vezes 2. Menos 8g. Menos 4 vezes a. Menos 4a. Tudo isso igual a menos 4 vezes 207. Também tem que multiplicar. Então, vai dar menos 4 vezes 200 dá 800, né? E 7 vezes 4, 28. Então, menos 828. Ok? E embaixo? Embaixo eu não mexi. Então, simplesmente eu repito. J mais 3G mais 4A. Tudo isso igual a 404. E agora eu vou somar isso daqui, tá? Inclusive, o nome que se dá a esse método de resolução que eu estou fazendo aqui de sistema é método da soma. Justamente porque agora eu somo e eu vou fazer com que uma letra corte, que é a letra A. Cortou esse daqui com esse daqui. J menos 4J dá menos 3J. 3G menos 8G dá menos 5G. Igual, note que não tem A, 404 menos 828 vai dar menos. Bem, 828, se eu tirar 4, fica 824, concorda? E de 828, eita, agora que eu notei uma coisa, pessoal, não sei se vocês notaram no início da resolução, a primeira equação, eu notei agora quando eu olhei por acaso para o enunciado para ver se estava batendo, é 287, eu coloquei 207, né? Então vai mudar só uma besteirinha aqui, ó. Vai mudar aqui onde eu vou grifar de amarelo, tá? Ali onde está, 207, vai ficar 287, ok? Quando eu multiplicar por menos 4, isso muda um pouquinho agora aqui embaixo, né, pessoal? Então deixa eu ajeitar isso aqui logo. Eu peço desculpa aí. Eu não vou editar porque foi um erro que eu notei aqui durante a resolução, tá? Se eu não tivesse notado, aí eu mostraria na edição, tá? Então lá, 4 vezes 7 vai dar 28, vai 2. 4 vezes 8, 32. Com 2 que foi, 34. Então aqui vai ficar 4, vai 3. E 4 vezes 2, 8. Mais 3, 11. Pronto, agora sim, né? 1148 menos 404. O contrário, né? 404 menos 1148 vai ficar menos. E agora eu faço a diferença. 1148, quando eu tirar 4... fica 1144. 1144. Quando eu tirar 400, fica 700 mais 300 dá 1000, mais 100 dá 1100. Então é isso. Vai ficar 704, né? Essa diferença. Aí nota que isso que eu acabei de encontrar é muito parecido com a equação que eu quero, né? Ó, menos 3J menos 5G. Só que lá o que eu quero é 3J mais 5G. Então aqui basta simplesmente eu multiplicar toda essa equação por menos 1. Eu mudo o sinal de todo mundo e aí todo mundo fica feliz. O menos 3 vira 3, o menos 5 fica 5 e o menos 700 fica 700. Então 3J mais 5G é igual a 704, ok? Então a alternativa correta aqui para a gente, não 704 não, 744, né? Porque tinha sido 1148. Quando eu tirei 4, ficou 44. Então, 744, ok? Então, a alternativa correta aqui, letra C. Pessoal, ficou um pouquinho confuso aqui, por eu ter esquecido que era 287. Então, se você não tiver entendido a resolução, posta aí nos comentários, tranquilo? Então, vamos lá. Questão 46 diz o seguinte. Um teste para detecção de Covid será aplicado a uma população de uma cidade. Admita que 8% da população esteja contaminada e que o teste tenha 90% de eficácia. Ou seja, se uma pessoa testada tem a doença, a probabilidade de que o exame seja positivo é de 90%. Inversamente, se a pessoa não tiver contaminada, a probabilidade de o exame ser falso, positivo, é de 10%. Ou seja, em 90% dos casos ele também acerta. Ele vai dizer que você não está contaminado quando você realmente não está.
Se uma pessoa tem teste positivo, qual a probabilidade percentual de ela estar contaminada com o vírus da Covid? Indique o valor inteiro mais próximo do valor obtido. Então, eu vou obter um valor, tenho que dizer qual é o mais próximo dele. Tá? Pessoal, a pergunta é de probabilidade, mas cuidado, porque você tem uma informação privilegiada aqui. Vê só, qual é a pergunta? Qual é a probabilidade de uma pessoa estar contaminada? Mas qual é a informação privilegiada que eu já tenho? É que essa pessoa tem teste positivo. Eu já sei disso. Vê só, como a questão se trata de porcentagem, não está me perguntando o número de pessoas, mas sim a porcentagem de pessoas. Então eu posso inventar um número de pessoas que para mim seja bom, como o número total da população. Por exemplo, eu posso dizer que são 100 pessoas, eu posso dizer que são 1000 pessoas, eu posso escolher absolutamente o número que eu quiser, tá? Então, por exemplo, eu posso dizer que a minha população total é uma população de 1000 pessoas. Essas 1000 pessoas representam o meu 100%. Aí o que é que pode acontecer nessa população? Pode acontecer da pessoa estar contaminada, ou pode acontecer da pessoa não estar contaminada. Então, vou colocar assim, ó, não contaminada. Eu sei que em quantos por cento dos casos as pessoas estão contaminadas? 8%. Tá? Quem é 8% de 1000? Bem, 8% de 100 são 8. Então, 8% de 1000, naturalmente, vão ser 80 pessoas. Tá? Então, eu tenho 80 pessoas contaminadas, consequentemente, 920 pessoas não estão contaminadas. Só que essas pessoas que estão contaminadas, quando elas fazem o teste, tem duas possibilidades. O teste pode dar positivo ou o teste pode dar negativo. Assim como as pessoas que não estão contaminadas, quando elas fazem esse teste, tem duas possibilidades. Ou o teste dá positivo ou o teste dá negativo. Tá? Bem, a eficácia do teste é de 90%. Então, se eu estou contaminado, a chance de eu fazer o teste e dizer que eu estou é de 90%. Então, quantas dessas 80 pessoas que estão contaminadas, quando fizerem o teste, realmente vai dizer que elas estão contaminadas? 90% disso. Lembra que 10% de qualquer coisa é voltar a uma casa decimal. Então, 10% de 80 são 8. Então, se o teste vai dar certo em 90%, quer dizer que ele vai dar errado em 10%. Como 10% são 8, 90% é o que falta para 80. Então vão ser 72. É claro que você poderia descobrir 72 rapidamente também, simplesmente fazendo 90% de 80. Então a conta seria essa aqui, ó. 90% de 80. Você cortaria os dois zeros de baixo com os dois de cima e simplesmente faria 9 vezes 8, 72. Tá? Agora vamos lá. Tem 920 pessoas que não estão contaminadas. Elas não estão. Então o que é esperado do teste? Que ele realmente dê negativo. Como a eficácia é de 90%, ele vai dar negativo em 90% dos casos. Só que em 10% ele vai dar positivo. E 10% de 920, se eu voltar uma casa, são 92 pessoas. Por que eu estou fazendo conta só para os positivos? Porque eu já sei que a pessoa que eu estou procurando, o teste dela deu positivo. Então eu sei que a pessoa que eu estou procurando está aqui no meio dessas que eu grifei de verde. Porque qual é a pergunta dessa questão? Não é simplesmente a probabilidade de alguém estar contaminado. Não. A pergunta é qual é a probabilidade, eu vou escrever aqui. A pergunta é qual é a probabilidade de alguém estar contaminado, geralmente sabendo, a gente coloca uma barrinha assim, que o resultado deu positivo. Então, lembra que para calcular a probabilidade, a gente divide o número de casos que são favoráveis pelo número de casos que são possíveis. Como eu já sei que eu estou procurando entre as pessoas que deu positivo, eu já sei que tem que ser uma dessas que eu grifei de verde, que são 92 mais 72. 90 mais 70 dá 160, mais 4, que é 2 mais 2, eu tenho 164 pessoas. Então, meu universo aqui não é de 1000 pessoas.
meu universo é de 164 pessoas. Sempre que eu já tenho essa informação privilegiada, isso muda o meu espaço amostral, tá? Muda o meu 100%. Agora, dessas 164 pessoas, quais são as que me interessam? Aquelas que realmente estão contaminadas. Quais são as que realmente estão contaminadas? As 72, tá? Então vai ser 72 dividido por 164. Como eu quero em porcentagem, lembra que as alternativas estão em porcentagem, então eu tenho que multiplicar por 100. Porque se eu não multiplicar por 100, eu vou achar a probabilidade na forma decimal, tá? Então aqui eu tenho que multiplicar por 100. Então a conta que eu vou ter que fazer é 7200, ou seja, 7.200 por 164, ok? Antes de multiplicar por 100, eu vou simplificar tanto 72 quanto 164 por 2. Eu preciso fazer essa conta na mão, né, pessoal? Então é interessante que eu simplifique. A metade de 72 é 36 e a metade de 164, a de 160 é 80, né? Então vai dar 82, isso vezes 100. Note que eu ainda consigo simplificar o 82 e o 36. Eu vou simplificar até não dar mais, vou na humildade aqui. 36 por 2 dá 18, 82 por 2 dá 41, vezes 100. Bem, tem um momento que a pessoa foge dos problemas e não consegue mais, né? Chegou esse momento. Aqui eu tenho 1800 dividido por 41. Pronto, vamos ter que fazer essa conta aqui. Como a questão quer que eu encontre até um número inteiro mais próximo, é interessante que é provável que dê decimal esse resultado, né? Então é bom que eu vá até a segunda casa decimal, tá? A primeira ou a segunda casa decimal, que eu não pare na parte inteira. Vamos entender o que eu estou falando aqui. Eu preciso dividir 1800 por 41. Quantas vezes 41 cabe em 180? Bem, se você tem dúvida, vá para as alternativas, né? Essa resposta vai ser uma das alternativas. Todas começam com 4. Então tem que caber 4 vezes. Se eu fiz a conta certa, né? Vai ter que caber 4 vezes. Então eu coloco aqui, ó, 4. 4 vezes 41, 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 4, 16. Então vai dar 164. Para 180 falta 16. Baixa o zero. Quantas vezes agora 41 vai caber em 160? Nota que não pode mais ser 4, né? Porque 4 dá 164, passa. Então vai ter que ser 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 4 dá 12. Então aqui fica 123. 3 para 10 falta 7. 3 para 6 falta 3. E 1 para 1 não falta nada. Quando eu baixar o zero agora, que não tem de onde baixar, aí eu coloco a vírgula, né? Quantas vezes 41 vai caber em 370? Bem, 4 vezes deu 160. 8, que é o dobro de 4, vai dar 200, 328, né? Então vai ter que ser 9. Porque 10 dá 410. Vai ter que ser 9 aqui. Se não for 9, né, a gente vai ver aqui. Vai realmente passar. 9 vezes 1 é 9. E 9 vezes 4 dá 36. Ó. Deu quase, né? Deu quase exato. Ó. 369 só sobrou 1. E aí, se eu baixar o zero, eu vou continuar essa conta, né? Quantas vezes 41 cabe 10? Nenhuma. E aí eu vou continuar. Então, vê, aproximando aqui, eu tenho 43,9%. E aí, pessoal, 43,9% está mais próximo de quem aqui? De 44%, concorda? Tem que ter cuidado com esse tipo de questão. As alternativas a gente vê que são muito próximas. E aí começava com 43. Aí se você ficasse com preguiça de repente de continuar a conta até um número decimal, você ia querer já marcar o 43. Então cuidado com isso. Se falou, marque o inteiro mais próximo, é bom você ter certeza. Então faça no mínimo até a primeira casa decimal. Porque se passar de 5, tem que arredondar para cima. Se for menos que 5, você arredonda para baixo, do ponto de vista da casa decimal, tá? Então é isso, pessoal. Se até aqui o vídeo estiver te ajudando, inscreva-se no canal, deixe seu like aí nesse vídeo, compartilha com o pessoal, ativa as notificações, beleza? Para que a gente possa crescer juntos aí enquanto canal. Então vamos continuar aqui. Agora a gente vai para a questão 47. A questão 47 diz o seguinte: 3 pessoas, X, Y e Z, trabalhando juntas, executam certa tarefa
em 5 horas a menos do que x trabalhando sozinha, 1 hora a menos do que y trabalhando sozinha, em 1/3 a menos do tempo de z. Em quanto tempo y e z trabalhando juntas executam essa tarefa? Pessoal, primeiro vamos pensar no seguinte aqui. O x, y e z está sempre relacionando com os outros, trabalhando sozinho, né? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui desse tamanho dos quadradinhos que ficam no fundo. Pronto, ok. Então aqui eu vou fazer o seguinte. X mais y mais z, eles gastam quanto tempo juntos? Eu vou dizer que eles gastam um tempo t, ok? Bem, quanto vai gastar x sozinho? Está dizendo que os três juntos gastam 5 horas a menos que x. Então quer dizer que x gasta 5 horas a mais, concorda? Então o tempo que o x gasta sozinho é o tempo que os três gastam juntos mais 5. Ele gasta 5 horas a mais. Qual é o tempo que o y gasta? Os três juntos gastam 1 hora a menos que o y. Então quer dizer que o y gasta 1 hora a mais. Então é t mais 1. E os três juntos gastam 1/3 do tempo de z. Então quer dizer que z gasta o triplo desse tempo sozinho. 3 vezes t. Beleza, pessoal? Então aqui nós temos as nossas equações, tá? Qual é o problema aqui? É que está tudo em função de t e a gente não sabe o valor de t. Se a gente soubesse o valor de t, a gente faria essa conta aqui com a regra de 3, simplesmente. E a gente vai ter que fazê-la. Só que primeiro a gente tem que achar o valor de t. Como é que faz esse tipo de questão, pessoal? Quando a gente já tem os valores, é simples, tá? Um tipo de questão muito comum é quando você tem, por exemplo, uma caixa d'água e aí diz assim, uma torneira 1, sozinha, né? Ela consegue encher essa caixa d'água em 4 horas. Uma torneira 2 consegue encher sozinha essa caixa d'água em 3 horas. Aí a pergunta é, se eu juntar as duas, enche em quanto tempo? Aqui não tem nada a ver com média, é o que a maioria das pessoas fazem, né? Somar 4 com 3 e dividir por 2. Então, qual é o raciocínio para esse tipo de questão? É você pensar não em 3 horas ou em 4 horas, mas você sempre reduzir a unidade, ou seja, em 1 hora. Se a gente pensar, vamos pensar naquela torneira que eu falei inicialmente. Se a gente pensar numa torneira que enche em 4 horas, quanto é que ela vai encher em 1 hora? Então essa torneira 1 encheria 1 sobre 4 do tanque, concorda? E a torneira 2, que enchia sozinha em 3 horas, quanto ela vai encher em 1 hora? A torneira 2 encheria 1/3 desse tanque. Ou seja, se eu gasto um tempo t, em 1 hora eu vou encher 1 sobre t desse tanque, ou seja, do que for. Se eu gasto t para fazer um trabalho, em 1 hora eu vou gastar 1 sobre t para realizar desse trabalho, tá? Então eu vou usar esse raciocínio aqui. Então eu vou usar como parâmetro em 1 hora. Em 1 hora. Bem, o que é que vai acontecer em 1 hora? O x sozinho vai ter enchido 1 sobre t mais 5 do tanque. Aí, mais. Por que mais? Porque eu sei que os três estão trabalhando juntos. O y vai ter enchido 1 sobre t mais 1 desse tanque. Mais o z vai ter enchido 1 sobre 3t desse tanque. Os três juntos conseguem encher o tanque. Estou falando de tanque, tá, pessoal? Mas não necessariamente seria um tanque. Os três juntos conseguiriam encher esse tanque em t. Então, em 1 hora, os três juntos vão encher 1 sobre t desse tanque. Aí você olha para isso e vai dizer, e agora? Bem, agora a gente tem aqui denominadores diferentes, a gente precisa tirar o MMC. Como é o MMC quando a gente tem denominadores diferentes ou quando algum denominador é letra? É simplesmente fazer o produto de todos eles. O produto. Então, vou fazer t mais 5 vezes, t mais 1 vezes, 3t e assim vai.
o produto de todos eles é o MMC. Agora aqui só vale salientar uma coisa. Perceba que eu vou grifar de vermelho aqui, ó. O 3T, ele é múltiplo de T. Ele é múltiplo, porque se eu pegar o T e multiplicar por 3, eu vou ter 3T. Quando a gente vai tirar MMC e um número é múltiplo do outro, quem será o MMC dos dois? Sempre o maior, tá? Então aqui eu vou ter que tirar o MMC desses 4 números que estão em fração, mas aí eu não vou precisar usar o T, tá? Eu vou usar o 3T. Então, vê só, como é que vai ficar aqui essa situação para o MMC? Vamos lá, vou passar aqui a fração. Deixa só o documento salvar aqui. Então, aqui eu vou ter a seguinte situação. T mais 5. Então, T mais 5. Vezes T mais 1. Vezes 3T. E eu vou tirar esse MMC para ambos os lados, tá? Então, do outro lado, eu também vou colocar exatamente a mesma coisa aqui, ó. Então, o MMC também será T mais 5 vezes T mais 1 vezes 3T. Então, aqui o que é que vai acontecer agora? Eu vou dividir, é assim que funciona quando a gente tira MMC, né? Eu divido a fração total do MMC por cada fração individual. Aí, vê o que é que vai acontecer aqui. Quando eu dividir T mais 5 vezes T mais 1 vezes 3T por T mais 5, o T mais 5, deixa eu grifar de amarelo, esse T mais 5 aqui vai cortar com esse T mais 5. Então, só vai sobrar T mais 1 vezes 3T. E esse resultado que sobra, a gente multiplica pelo número de cima. Mas como o número de cima é 1, então vai ficar o próprio número de baixo, tá? Então, vê o que eu estou falando aqui, ó. Quando eu fizer T mais 5 vezes T mais 1 vezes 3T e dividir por T mais 5, quem é que vai sobrar? T mais 1 vezes 3T. Aí, mais. Quando eu fizer agora T mais 5 vezes T mais 1 vezes 3T dividido por T mais 1, quem é que vai sobrar? O T mais 5 e o 3T. Então, T mais 5 vezes 3T. E agora, para concluir, mais, quando eu fizer T mais 5 vezes T mais 1 vezes 3T e dividir por 3T, vai cortar 3T com 3T. Então, vai sobrar T mais 5 vezes T mais 1. T mais 5 vezes T mais 1. Fiz aqui pequenininho para poder caber, tá, pessoal? Do lado direito, quando eu pegar T mais 5 vezes T mais 1 vezes 3T e dividir pelo T, só vai cortar o T com o T. Então, ainda vai sobrar o 3, que multiplica T mais 5, que multiplica T mais 1. Beleza? Então, vamos lá. Como os denominadores dos dois lados são iguais, eu posso simplesmente cortar. Deixar de contar o denominador do lado esquerdo e deixar de contar o denominador do lado direito. Foi por isso que eu já tirei o MMC para os dois lados, tá? Para depois eu poder deixar de contá-lo. Então, agora vamos fazer essa conta aqui. T mais 1 vezes 3T, vamos lá. 3T vezes T vai ficar 3T ao quadrado, né? Então, 3T ao quadrado. 3T vezes 1 vai ficar 3T. Aí, mais 3T vezes T, novamente 3T ao quadrado. 3T vezes 5 vai ficar 15T. Agora, T vezes T, T ao quadrado, T vezes 1, T, 5 vezes T, 5T, 5 vezes 1, 5. Tudo isso é igual ao quê? Vê, esse T mais 5 vezes T mais 1, eu acabei de fazer essa conta, tá? Então, eu vou pegar só o resultado da conta que eu fiz anterior e multiplicar por 3, tá? Então, T ao quadrado vai ficar 3T ao quadrado. O T vai ficar 3T. O 5T vai ficar 15T. E o 5 vai ficar 15. Agora, nota que eu tenho um monte de coisa igual de um lado e do outro. O que eu tenho igual de um lado e do outro, eu posso cortar.
Porque se o número estiver de um lado e passar para o outro lado, vai mudar o sinal. E aí vai cortar de todo jeito. Então eu já posso cortar agora. Por exemplo, 3t ao quadrado, cortar com 3t ao quadrado. 3t com 3t. 15t com 15t. Então o que deu para cortar eu cortei, tá? Então como é que vai ficar agora aqui, ó? 3t ao quadrado mais t ao quadrado vão ser 4t ao quadrado. T mais 5t vão ser 6t. E agora o que é que vai acontecer? Tem um 5 aqui, né? O 15 vai passar para o outro lado subtraindo. Aí eu vou ter 5 menos 15. Então já vou colocar aqui, menos 10. Tudo isso igual a zero, concorda? Vou só puxar um pouquinho para cá, pessoal. Então vamos lá, vou puxar aqui para cima, tá? Aquela equação que eu achei, eu já posso utilizá-la, mas como ainda dá para dividir por 2, para ficar uma equação um pouco mais simples, eu vou fazer isso, tá? Então 4t ao quadrado por 2 vai ficar 2t ao quadrado. Mais 6t vai ficar mais 3t. E o menos 10 vai ficar menos 5. Tudo isso é igual a zero. E aqui eu encontrei uma famosa equação do segundo grau. E para resolver a equação do segundo grau, dentre outras maneiras, a mais utilizada é a fórmula de Bhaskara. Beleza? Então vamos utilizar aqui a fórmula de Bhaskara. Quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então delta vai ser igual. Quem é o b aqui, né, pessoal? Olha lá para aquela equação. Naquela equação, o coeficiente a vale 2, né? O coeficiente b vale 3 e o coeficiente c vale menos 5. Então, só é substituir. B ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser igual a 9 mais, que menos com menos é mais, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. Então, delta vai ser igual a 49. Qual é a fórmula do, entre aspas, x? Que a gente está acostumado com a letra x, né? Só que aqui é a letra t. Qual vai ser a fórmula para a letra t? É menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a, ok? Então, vamos substituir. Quem vai ser t? Menos b, vai trocar o sinal de b, vai ficar menos 3, mais ou menos a raiz de 49. Qual é a raiz de 49? 7, né? 7 vezes 7, 49. Dividido por 2 vezes a. Quando eu fizer 2 vezes 2, 4. Ok? Então, ó, vamos puxar para cá para cima. Quem vai ser t', que é a minha primeira solução? Eu vou pegar o sinal de mais. Vai ficar menos 3 mais 7 por 4. 7 menos 3 dá 4. Quando eu dividir por 4, dá 1. Então, essa é a minha primeira resposta. Quem é o t duas linhas? Aí eu pego menos. Menos 3 menos 7 por 4. Menos 3 menos 7 dá menos 10. E quando eu dividir por 4, dá menos 2,5. Só que nota que não existe tempo negativo. Então, embora menos 2,5 seja uma solução da equação, menos 2,5 não será a solução do problema, porque o problema inicial envolve tempo e não existe tempo negativo. Então, o tempo precisa ser de 1. E lembra que esse 1 é 1 hora. Então, a gente achou que t vale 1. Ou seja, todos juntos fazem o serviço em 1 hora, porque fazem o serviço em t. O x sozinho vai fazer em 1 mais 5, 6 horas. O y em 1 mais 1, 2 horas. E o z, 3 vezes 1, 3 horas. Só que qual é a pergunta da questão? Agora vamos voltar aqui na pergunta da questão. A pergunta é: quanto tempo y e z trabalhando juntas executam a tarefa? E agora, pessoal, vou usar exatamente o mesmo raciocínio. Vê, se essa questão já tivesse me dado esses tempos, que os três juntos fazem 1 hora, x faz em 6, y faz em 2 e z faz em 3, a única conta que eu precisaria fazer é a que eu vou fazer agora.
Então, o que torna essa questão difícil é o fato de não ter dado tempo, você ter feito que fazer toda aquela conta para achar o tempo. Mas agora que eu já sei o tempo, vamos ver como é que faz esse tipo de conta. Novamente eu vou pensar aqui em 1 hora. É exatamente assim que pensa nesse tipo de questão. Em 1 hora, o X vai ter feito que fração do trabalho? Como o X gasta 6 horas, não é X não, é Y e Z, né? Desculpa, o Y faz em 2 horas, em 1 hora ele vai ter feito 1/2 desse trabalho. E o Z? O Z faz em 3 horas, então em 1 hora ele vai ter feito 1/3. Bem, se a gente tirar o MMC de 3 e 2, 3 vezes 2 dá 6. 6 por 2, 3. Quando eu multiplicar por 1, continua. 6 por 3, 2. Quando eu multiplicar por 1, continua. Ou seja, em 1 hora, o Y e o Z juntos fazem 5/6 do trabalho. Vamos pensar assim. Seja qual for esse trabalho, né? Pode ser encher um tanque, pode ser pintar uma parede, seja o que for. Em 1 hora, Y e Z fazem 5/6 do trabalho. Só que a pergunta é em quanto tempo eles fazem o trabalho inteiro. O trabalho inteiro não é 5/6, é 6/6. Ou seja, 1. Vê o que eu estou querendo dizer. Se em 60 minutos os dois juntos fazem 5/6 do trabalho, em quanto tempo, que eu vou chamar de X, eles fazem um trabalho? Um trabalho é o número inteiro, tá? É 100% do trabalho. Bem, aqui você vai fazer meio pelos extremos. Eu vou ter X vezes 5/6, então vai ficar 5x sobre 6, igual a 60 vezes 1, que é 60. Faz meio pelos extremos novamente, né? Porque tinha uma fração ali. Então, eu vou descobrir que 5x é igual a 6 vezes 6, 36, e boto um zero. Então, quem vai ser x? Vai ser 360 dividido por 5. Se você já assistiu outros vídeos do canal, você nem tem trabalho para fazer essa conta, né? Porque dividir por 5 a gente já viu em outros vídeos que só é dobrar o número de cima e voltar uma casa. Quando eu dobrar 360, vai dar 720. Quando eu voltar uma casa, 72. Então aqui, ó, os dois juntos vão gastar 72 minutos. A resposta correta aí é a letra D. Pessoal, o que é que vocês acharam do nível dessa conta? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas foi uma conta difícil, talvez a mais difícil até agora, né? Não necessariamente pelo tamanho, porque às vezes a gente tem contas grandes que não são complicadas, mas o raciocínio envolvido aqui, especialmente nessa parte inicial de você pensar em apenas 1 hora, né? É um conhecimento bastante específico que você tem que ter em relação a esse tipo de questão, tá? Então, posta aí nos comentários se você conseguiu fazer essa questão, caso tenha realizado essa prova. E se não, o que é que você achou dessa questão, se você concorda comigo, tá? Agora vamos fazer a questão 48. A questão 48 diz o seguinte. O clonazepam é um medicamento anticonvulsivo utilizado para tratar a epilepsia. Um paciente toma 2 mg deste medicamento diariamente às 6 horas da manhã. Admita que, ao longo de 24 horas, o organismo elimina 40% desta medicação. Ou seja, quanto é que sobra lá? 60%, né? Se o paciente tomar este medicamento por muitos anos, quanto do medicamento ficará acumulado em seu organismo? Indique o valor mais próximo do valor obtido. Bem, pessoal, qual é a ideia aqui? Vamos lá. Sempre que você tem, presta atenção nisso que eu vou falar agora. Sempre que você tem uma sequência onde ela está aumentando a cada passo ou diminuindo a cada passo de uma maneira percentual, isso vai caracterizar uma questão de uma sequência chamada PG. Porque calcular uma porcentagem de aumento ou de desconto significa multiplicar por algum valor. Então, se aqui eu estou diminuindo a cada passo 40%, eu vou estar multiplicando por algum valor. Que valor é esse?
Aí vamos pensar. Isso é o que caracteriza a PG, tá, pessoal? É uma sequência onde eu estou sempre multiplicando ou dividindo por alguma coisa, tá? A cada passo. Então, a situação aqui é a seguinte. Se o organismo consegue retirar 40%, então quanto é que fica lá? Fica 60%. 60% é a mesma coisa de 60 por 100. Que se eu cortar aqui, ó, o 0 com 0 e simplificar o 6 e o 10 por 2, dá 3 quintos. Então, o que é que significa calcular 60% de alguma coisa? Significa multiplicar essa coisa por 3 quintos. Por exemplo, vamos pegar um número que a gente já sabe, tá? Só para ilustrar, inclusive eu vou apagar depois. Quanto é 60% de 20? Bem, 60% de 10, a gente sabe que é 6. Então, de 20 vai dar 12, que é o dobro. Mas vê como dá certo. Se eu pegar o 20 e multiplicar por 3 quintos, que representa 60%. 20 dividido por 5 vai dar 4. Quando eu multiplicar por 3, 12. Então, se o organismo consegue retirar 60%, ou desculpa, 40%, então é porque resta 60%. Então, nessa sequência, ó, quem vai ser o primeiro termo dela? O 2. Quem vai ser o segundo termo dela? Já vai ser o 2 vezes esse 3 quintos. Quem vai ser o próximo termo? Já vai ser o 2 vezes o 3 quintos ao quadrado. Agora, por que ao quadrado? Porque já tinha 3 quintos. Quando eu multiplicar por 3 quintos de novo, 3 quintos ao quadrado. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Vê que a cada passo que eu estou dando aqui, a cada passo, eu sempre estou multiplicando por 3 quintos. Multiplicando por 3 quintos. E aí perguntou qual vai ser a quantidade desse medicamento após muitos anos. Isso pode parecer vago, né? Porque assim, após muitos anos, quanto? Porque muitos anos pode ser 10 anos ou pode ser 50 anos. Mas, pessoal, uma curiosidade. Isso é uma PG que vai a cada passo diminuir. Porque eu coloquei o 60% como 3 quintos. Mas se eu dividisse o 6 por 10 é 0,6. Então eu vou estar multiplicando a cada passo por 0,6. Isso é menos que 1. Se é menos que 1, o resultado dessa multiplicação diminui. Então, a cada passo, eu tenho um valor menor de clonazepam no meu corpo. Ou seja, a cada dia, né? Que é a cada 24 horas que eu tomo esse comprimido. Então, vai ter um momento que eu vou ter tão pouco comprimido, tão poucas miligramas ali para somar com as que eu já tinha antes, que é a mesma coisa que estar somando, bem dizer, zero. Em PG, que é decrescente, a gente pode fazer a soma infinita. Aí é onde está o segredo agora. A gente pode fazer a soma infinita. E a fórmula é muito, mas muito simples. Inclusive, é muito mais simples do que a soma finita. Se fosse para calcular só os 10 primeiros, por exemplo, daria um trabalho muito maior. Qual é a fórmula da soma infinita dos termos de uma PG? Simplesmente é pegar o primeiro termo, que a gente chama de B1, e dividir pela subtração de 1 menos a razão. O que é a razão? É o valor que a gente está multiplicando a cada passo. Então, aqui essa conta é simplesmente o primeiro termo, que é 2, dividido por 1 menos a razão, que é 3 quintos. Eita, peraí que ele vai salvar aqui. Sempre que o documento salva automaticamente, ele não puxou aqui, mas geralmente ele erra o que você está escrevendo aqui. Então, vamos lá. 1 menos 3 quintos. Então, aqui vai ficar 2 dividido. Aqui eu tirei MMC, né? 5 vezes 1 é 5. 5 menos 3, 2. Então, vai ficar 2 quintos. E como é que eu faço para dividir fração? Eu repito a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. 2 por 5 fica 5 por 2. O que é que vai acontecer aqui, pessoal? Corto o 2 com o 2 e só resta 5. Então, após vários dias, após infinitos dias tomando esse remédio, eu vou ter a soma das quantidades tendendo a ser o número 5. Então, é por isso que a nossa resposta aqui é a letra E. Por que eu digo tendendo a ser 5? Porque nunca será exatamente 5, já que é infinito os termos, né? Mas quando eu pegar, por exemplo, daqui a 800 dias, imagina, eu vou ter pego 2 e multiplicado 800 vezes por 0,6. Então, vai ficar cada vez menor.
Então vai ser uma quantidade tão pequena daqui a 800 dias que quando eu somar essa quantidade é bem dizer a mesma coisa, não está somando nada. Então imagine isso daqui a muito mais tempo que 800 dias, né? Então por isso que a gente diz que está tendendo a ser o número 5, ok? Então pessoal, a prova acaba por aqui, essa é a última questão. Se você gostou do vídeo, se ele te ajudou e você ainda não deixou o like, deixe o like no vídeo para contribuir com o canal, inscreva-se e ative as notificações. Compartilha com o pessoal, com alguém que você sabe que está estudando aí para a prova da SESMAC ou algum outro vestibular de medicina, ou até mesmo o Enem, tá? E é isso daí, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.